Olá, bom dia. O Brasil fechou em uma década mais de 40 mil leitos nos hospitais da rede pública. São 11 vagas a menos por dia, de 2008 para cá. Consequência direta? Corredores lotados de pacientes. E o mais absurdo é que em vários hospitais há leitos vazios que não são usados porque faltam profissionais e equipamentos. E você vai ver também que os roubos de hidrômetros se espalham pelo país e provocam desperdício de água. Dispara o número de universitários com mais de 50 anos. Muitos procuram faculdades de tecnologia e fazem planos para o futuro. Vai até o fim do curso, então. Até o fim. E depois eu pretendo fazer mestrado para poder dar aula. Vem mudança nas regras da aposentadoria em janeiro e a gente traz as dicas para quem está em busca do benefício integral. As novidades que devem ampliar a oferta de atendimento psicológico à distância. Não tem mais número máximo para sessões entre terapeuta e paciente via internet. O México se prepara para a chegada do furacão Willa, que se aproxima da costa do Pacífico com ventos de 225 km por hora. Ativistas reagem com indignação a um suposto plano do governo Trump para acabar com o reconhecimento oficial dos transgêneros nos Estados Unidos. No Brasileirão, o Inter empata com o Santos e termina a rodada em terceiro, a 5 pontos do líder Palmeiras. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 23 de outubro. Hoje o Brasil está começando. Começamos o Bom Dia Brasil de hoje falando do drama de quem depende da rede pública de saúde. O Brasil perdeu 11 leitos por dia nos hospitais públicos nos últimos 10 anos. Com isso, já são mais de 40 mil vagas fechadas. É o descaso com a saúde pública, que é direito do cidadão, é dever do Estado. A gente já mostrou aqui no Bom Dia mães que acabaram de ter filhos se espremendo em macas com bebês por falta de leitos. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone, que a gente vê pelo país, né, Juliana? São filas para cirurgias, filas para tratamentos que não podem esperar. Bom dia para você. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, Chico, tem um detalhe. Entre tantas especialidades, a redução no número de leitos atingiu principalmente a pediatria e a obstetrícia de hospitais públicos. O levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. O Brasil não tem sequer a quantidade de leitos recomendada por habitantes pela Organização Mundial da Saúde. A população cresce, a demanda por atendimento aumenta, mas a quantidade de leitos nos hospitais diminui. Como entender a matemática da saúde no Brasil? O Brasil não se preparou. O investimento em prevenção ainda não nos deu o resultado que esperávamos. Pelo estudo, o SUS tinha, em 2008, pouco mais de 344 mil leitos. Agora, 10 anos depois, 303 mil leitos. 41 mil vagas a menos. São 11 leitos fechados por dia. Foi por isso, por falta de leito, que a cirurgia do Seu Antônio de Curitiba foi adiada 2 vezes. Mas a queda maior foi na pediatria e obstetrícia. Aqui no Distrito Federal, a gente mostrou mães sem direito a leito, se espremendo em macas depois de cesáreas, se virando para segurar bebês. Nesse hospital, hoje, nem tem mais atendimento de crianças. Piorou no SUS, mas na mesma década, melhorou na rede particular, que ganhou o equivalente a 5 leitos por dia, segundo o estudo. Como explicar essa conta? Na verdade, é a falta de investimento por parte do poder público federal. Somando o que existe no SUS e na rede particular, o Brasil tem hoje uma média de 2 leitos por 1.000 habitantes. O ideal seria, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 3 a 5. Nenhuma região do país tem. A Norte é a pior de todas. A região não tem nem 2 leitos por 1.000 habitantes. Nordeste e Sudeste só tem 2 para cada 1.000. O estudo diz que na Alemanha a média é de 8. No Japão são 14 leitos por 1.000 habitantes. E essa equação poderia ser pior se incluísse os leitos de UTI, que também faltam no país todo. A dona Lindalva tinha acabado de voltar do hospital quando chegamos à casa dela ontem à noite. O marido, seu José Maria, doente renal crônico, aguarda uma UTI que tenha hemodiálise. Só 2 hospitais do Distrito Federal têm leitos assim, mas estão lotados. Eu quero um socorro, né?
que alguém possa me ajudar, né? A família não sabe nem quantas pessoas tem na fila. Não te dão nenhuma esperança, então é muito difícil. O Ministério da Saúde disse que a redução de leitos de internação segue a tendência mundial e que, com os avanços tecnológicos, tratamentos que exigiam internação passaram a ser feitos no consultório ou em casa, com ampliação da atenção básica e de ações de prevenção. Mas há outros tratamentos, né, Ana e Chico, que dependem de internação e a gente mostrou que não há leitos suficientes, né? Juliana, tem que dizer isso para o paciente, né? Saber se ele aceita. A quem interessa esse desmanche, esse desmonte da saúde pública? A ninguém, certamente. Então, por que as autoridades permitem que isso vá caindo, como está caindo 40 mil leitos de 2008 para cá? Olha, é um absurdo, é um desrespeito ao contribuinte que paga para ter serviço de saúde. No Rio de Janeiro, um levantamento feito pela Defensoria Pública da União revela que quase a metade dos leitos de hospitais federais está ociosa, ou seja, não está sendo usada regularmente. Olha aí. São prédios imponentes que ocupam quarteirões inteiros, mas há muitas reclamações de falta de vagas e de uma espera sem fim. O marido da Marluce está internado no Hospital Federal de Bom Sucesso há 2 meses. Infelizmente, ele teria que estar realmente na cardiologia desde o dia que nós chegamos aqui, porque ele chegou totalmente descompensado, né, no setor de cardiologia. Mas me alegaram que não tem vaga nenhuma. Só que tem sim, porque eu subi e fui olhar e tem vaga sim. Nelson sofreu um acidente dentro do hospital. Ele escorregou e quebrou a perna. Marluce diz que só depois de 3 dias a perna foi enfaixada. Ninguém me procurou para falar nada do que aconteceu com ele. Não está relatado no prontuário dele, isso eu vou querer que relate. O Rio, como antiga capital, tem a maior rede de hospitais federais do país, mas nenhum funcionando plenamente. Segundo até o levantamento da Defensoria Pública da União, já chega a 854 o número de leitos vazios. É como se 2 desses hospitais, dos maiores, estivessem fechados. A rede tem quase 2 mil leitos no município do Rio e quase a metade está ociosa. No Hospital de Bom Sucesso, por exemplo, o maior da rede federal do Rio, são 526 leitos ao todo, nos vários pavilhões. Mas o levantamento da Defensoria Pública aponta que 196 leitos estão sem uso. A direção do hospital mandou esta planilha, que mostra que ontem havia 59 leitos vagos. No Hospital do Andaraí, um funcionário que gravou estas imagens afirma que apenas 2 dos 10 leitos estão sendo usados no setor de cardiologia. No hospital todo, mais da metade dos leitos está ociosa, segundo a Defensoria Pública. O defensor, Daniel Macedo, diz que essa situação se repete em todos os 6 hospitais federais do Rio por falta de pessoal, equipamentos e também por problemas de gestão. Há um grave problema de gestão. O problema é de comando. O diretor de cada unidade ele tem que fazer uma radiografia dos leitos que estão disponíveis e, de modo factível, disponibilizar esses leitos. Com os leitos fechados, o sofrimento de quem espera uma vaga aumenta. A Defensoria Pública da União diz que a fila para cirurgia nos hospitais federais do Rio passou de cerca de 13.800 pacientes em 2012 para mais de 38 mil em 2018. Diante de tantos leitos, por que esses leitos não estão sendo disponibilizados? Eu não posso ter um leito dito como vago e não permitir que um paciente vá para lá. Em 6 anos, quase triplicou o número de pacientes aguardando um leito. E os números do SUS são diferentes, mas também revelam um alto índice de inatividade nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde diz que 24% dos leitos estão bloqueados por questões como problemas de infraestrutura e de falta de funcionários. O Ministério da Saúde informou que vai contratar mais de 3.500 profissionais de saúde para atuar na rede no estado do Rio e disse que isso vai ampliar a capacidade operacional dos leitos. Será? Vamos falar agora de uma história que ainda precisa ser totalmente esclarecida. O empresário de São Paulo, envolvido naquela confusão com dinheiro falso que acabou em tiroteio e na morte de um policial em Juiz de Fora, Minas Gerais, prestou depoimento ontem à polícia. Então vamos conversar ao vivo com o Felipe Guedes, que acompanha esse caso. Felipe, bom dia. Qual foi a versão apresentada por ele?
Oi, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. O depoimento foi aqui à Corregedoria da Polícia de São Paulo, durou mais ou menos 4 horas. Flávio Souza Guimarães disse que não foi a Juiz de Fora trocar dólares, que não levou dólares, que foi até a cidade lá do interior de Minas para fazer um empréstimo para a empresa dele aqui em São Paulo, com um empresário que aceitaria imóveis aqui na capital paulista como garantia. Disse que sempre que viaja pela empresa, ele vai com uma empresa de segurança, contratou essa empresa do Jerônimo da Silva Leal Júnior, não sabia que esses seguranças eram policiais civis e que, chegando a Juiz de Fora, no local combinado para tratar desse empréstimo, ele foi até aquela garagem para pegar uma chave para o escritório e que lá viu dentro do porta-mala todas aquelas malas, né, porta-mala do carro, todas aquelas malas com dinheiro, que ele entrou em pânico, saiu correndo, voltou para São Paulo e que só aqui em São Paulo ele ficou sabendo do desfecho, que foi aquela troca de tiros na última sexta-feira lá em Juiz de Fora e que um policial civil mineiro acabou morrendo. Agora, a Corregedoria aqui de São Paulo, ela diz que acompanha essas investigações e que vai saber se esses policiais forem de fato culpados, eles vão responder administrativamente e criminalmente pelo crime. Dos 9 policiais civis aqui de São Paulo que foram para lá, 7 estavam de folga e 2 faltaram ao trabalho. Ana e Chico. Ok, obrigado, Felipe. E o México se mobiliza para a chegada de um furacão muito forte que já provoca chuva e enchentes. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma cachoeira causando enchentes em Jalisco. O estado é um dos que estão na rota do furacão Willa, que se aproxima da costa do Pacífico com ventos de 225 km por hora. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos descreve o Willa como um furacão extremamente perigoso que pode provocar danos catastróficos. Ele está classificado como furacão categoria 4, na escala que vai até 5, e deve tocar o solo no fim da tarde de hoje. 10 mil pessoas já foram retiradas de casa e as aulas estão suspensas na região. No Chipre, começaram a surgir as imagens de um tornado raro de 200 metros de altura que passou pela ilha mediterrânea. A tempestade foi no domingo, mas só ontem essas primeiras imagens aí começaram a aparecer. Olha aí, os ventos fortes derrubaram árvores, telhados e linhas de transmissão de energia. A região mais afetada foi a capital Nicósia, no norte do país. 50 casas ficaram destruídas. As autoridades chamaram a tempestade de catástrofe. O último tornado a atingir o Chipre foi em 2009. O clima está nervoso pelo mundo afora. Na Itália, uma tempestade de granizo provocou inundações e estragos em várias regiões. A paisagem na capital, Roma, parecia de uma região polar. As ruas viraram rios com blocos de gelo e a água chegou a 1 metro de altura, invadindo prédios históricos. 6 estações de metrô tiveram que ser fechadas. O mau tempo derrubou árvores, provocou atrasos nos aeroportos e caos no trânsito. Muitos motoristas tiveram que ser resgatados em cima dos carros e em túneis. No fim de semana, as regiões da Lombardia e de Bolonha, no norte, e a Sicília, no sul, também foram atingidas por temporais com chuva forte e queda de granizo. Vamos saber de previsão do tempo por aqui? Jaqueline Brasil já aposto. Jaqueline, bom dia. Aqui o nosso problema é chuva forte, né? Para onde que tem hoje? É sim, Ana. Bom dia para você e para o Chico e bom dia para todos. Hoje pode chover e forte em quase todo o país. No norte e no centro-oeste, as pancadas vêm a qualquer hora. No nordeste, o sol brilha em quase toda a região. A chuva prevista é só em Sergipe e no litoral da Bahia. Há 3 dias não para de chover em Salvador. Então vamos dar um pulinho ao vivo para olhar a cara de Salvador? Choveu mais cedo, agora parou, só que vai ficar naquele chove e para o dia todo, máxima só de 27 graus. Os maiores acumulados de chuva hoje estão concentrados em parte do norte, do centro-oeste, especialmente Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em Florianópolis, a chuva vem a qualquer hora, com máxima de 23. São Paulo vem a partir da tarde e noite, com máxima de 30. E Rio de Janeiro, a chuva vem à noite, chuva forte, com máxima de 35 graus. A chuva no sul é por causa desses 2 sistemas. Esse sistema de baixa pressão, que está aumentando as áreas de instabilidade, e essa frente fria, que está na altura de Santa Catarina, vai chegar em São Paulo ainda. Mas, por enquanto, ela vai provocar temporal no sul de Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, também de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. No restante da região sul, a chuva vem a qualquer hora. A frente fria hoje, então, vai chegar em São Paulo e é por isso que vai chover muito forte. A frente fria, ela traz um vento, um ar
frio, que é mais pesado, e ele empurra o ar quente que está na superfície, que é leve. Ele sobe e forma as nuvens de chuva. Hoje, em São Paulo, vai acontecer isso. A gente tem aí imagens ao vivo do Globocop, tá vendo esse céu bonitão azul, sol vai aparecer, mas à tarde, com a chegada da frente fria, vai chover muito, máxima de 30. No Rio, temos imagens ao vivo também, um baita de um calor, tá aí imagens ao vivo de Ipanema. Vai da praia? Vai, máxima de 35, mas aproveite, porque à noite vem aquela chuvarada. Chico e Ana. Já tá dando praia, né? Você já viu gente correndo na praia agora? Jaqueline, onde mais vai fazer calor, hein? Chico, em quase todas as regiões, só falo para você que no sul não, tá? No sul a temperatura fica mais baixa justamente por causa da frente fria, 22 em Porto Alegre, mas olha, 28 em BH, 32 em Natal, 33 em Fortaleza, 34 em Belém e 35 em Boa Vista. Amanhã a chuva aperta mais ainda no centro-oeste e no sudeste. Maiores acumulados, São Paulo, Minas, Rio, Mato Grosso do Sul, por causa da frente fria e desses sistemas de baixa pressão que vão se formar amanhã, portanto, o risco de temporal aqui em São Paulo e aí no Rio de Janeiro. Chico e Ana. Ok, obrigado, Jaqueline. Companhias de abastecimento de água vêm enfrentando um problema crescente, que é o roubo de hidrômetros. E além do prejuízo com a reposição do medidor de consumo, esse roubo ainda causa desperdício de água. Desperdício 24 horas. Resultado de um tipo de crime que se tornou comum em todo o país. Neste vídeo, gravado em Belém, o bandido pega um objeto no chão, olha para a calçada onde está o hidrômetro, dá uma volta e reaparece, arranca o hidrômetro e foge. Em seguida, a água começa a jorrar. Em Cuiabá, este homem se aproxima do muro de uma casa, pega o hidrômetro, esconde no saco e vai embora tranquilamente. Neste conjunto residencial em Goiânia, foram roubados 15 hidrômetros em menos de um mês. Este ano, a Secretaria de Segurança de Goiás registrou o furto de mais de 1.100 medidores no estado. Absurdo, no momento que a gente está precisando economizar água, jorrou água a noite inteira aí. Gostaria de saber, né? O que vai fazer com isso? A polícia afirma que os ladrões não estão exatamente interessados no hidrômetro, mas sim nos fios de cobre que estão dentro dele. Esse material também é encontrado em cabos de energia, de transmissão de dados, que alimentam, por exemplo, os semáforos e o sistema de iluminação pública, que também tem sido alvo dos bandidos. Segundo os investigadores, os criminosos costumam vender o cobre para ferros velhos, que pagam bem pelo metal. Moradores de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, estão protegendo os hidrômetros com grades e cadeado. No Rio, onde o furto de medidores aumentou 45%, bandidos levaram hidrômetros até de estações do BRT. 8 equipamentos foram furtados nas paradas de ônibus. Para evitar novos prejuízos, a Companhia Estadual de Água e Esgoto começou a trocar os registros de metal por peças de plástico. Em média, os consumidores costumam esperar até 5 dias para a instalação de um novo hidrômetro sem custo, desde que o cliente faça um boletim de ocorrência na delegacia. Aqui no Pará, a Companhia de Saneamento cobra do consumidor os dias que ele ficou sem água, tirando uma média do consumo no mês anterior. O hidrômetro custa em média em torno de R$ 90 para a companhia. Se a gente for colocar o valor agregado em relação à questão da próprio serviço de instalação, desde o deslocamento até você retirar o vazamento que foi causado pelo dano, e também o desperdício de água, aí a gente já calcula que esse número pode até dobrar. Imagine o prejuízo para o Alessandro. Ele recebe turistas em um hostel que também teve o hidrômetro furtado. Ficamos sem água por 3 dias, até que a Cozampa veio e repôs a peça. Tem que se preocupar com tudo e mais o hidrômetro agora na lista de preocupação. O mercado de trabalho com carteira assinada teve o melhor resultado para o mês de setembro em 5 anos. Vamos conferir aqui? Olha, levando em consideração as contratações e demissões, o saldo foi esse aqui, olha, de 137 mil vagas de empregos formais. Comparando o resultado de setembro com o mesmo mês de anos anteriores, a gente vê aqui, olha, que teve uma forte queda de 2014 para 2015, depois veio melhorando e do ano passado para cá, então, deu esse salto. Na comparação com o mês anterior, com agosto, também houve crescimento, foi esse aqui de 0,36%. Com relação às regiões do país, o melhor resultado foi no Nordeste, que teve um saldo de 62 mil vagas. No acumulado do ano, foram 719 mil vagas de trabalho com carteira assinada em todo o país.
E mais de 70 mil pessoas com mais de 50 anos começaram a faculdade no ano passado. São brasileiros que querem voltar ao mercado de trabalho ou então querem melhorar a sua qualificação profissional. Nos cursos superiores de tecnologia, por exemplo, a presença dessas pessoas mais que dobrou de 2010 para cá, né? Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Isso aí. Oi, Chico, bom dia, Ana, bom dia a todos. Muitos desses brasileiros que voltaram a estudar têm planos de começar uma nova carreira e até já pensam em pós-graduação, viu? Como mostra a repórter Janaína Lepre. Os alunos dessa turma de Direito não veem a hora de pegar o diploma no fim do ano e começar a vida profissional. Mas, para Sandra, a formatura significa uma nova chance de voltar a trabalhar. Aos 58 anos, ela está na 3ª faculdade. Nem os diplomas anteriores, nem os mais de 20 anos de experiência no mesmo lugar livraram Sandra do desemprego. Esta formação a qual eu estou concluindo agora, ela é de um profissional liberal. Então, eu terei maior facilidade para poder abrir o meu escritório e poder atender clientes diversificados. O desemprego é uma das explicações para o aumento de adultos com mais de 50 anos nos cursos de ensino superior. No ano passado, mais de 70 mil pessoas nessa faixa etária começaram uma faculdade. Em 7 anos, o aumento foi de 73%. Os números são de um site que reúne bolsas de estudo oferecidas por instituições privadas e foram levantados com base no Censo Nacional da Educação Superior. O diretor da plataforma diz que existe procura mesmo entre quem está trabalhando. O mercado está pedindo cada vez pessoas mais qualificadas e não tem hoje limite de idade. Então, ou com 50 anos, a pessoa ainda está no mercado de trabalho, ainda não se aposentou e tem grande chão ainda para produzir aí para o Brasil. Os mais velhos não têm medo de desafio, não. Prova disso é que eles se interessam muito pelas faculdades de tecnologia, cursos que nem existiam quando eram jovens. O número de matriculados nessa área mais do que dobrou, de 2010 para 2017. Lado a lado, na primeira fila do curso de Ciência da Computação, estão Sávio, 59 anos, e Joselito, de 69. É a primeira faculdade dos dois. O mais velho se aposentou, mas continua trabalhando em uma gráfica. Diz que tem todo o apoio do chefe e também dos colegas mais novos. Ali com 19, 20 e poucos anos, mas com aquela vontade de adquirir aquele conhecimento não só para eles. Isso nos incentiva. Um grande exemplo, né? Imagina chegar nessa idade e ainda ter todo esse esforço para estudar tanto que eles estudam. Eu aqui nessa idade às vezes canso um pouco. No começo, Leandro ajudava muitos colegas. Sávio, que sempre se virou sozinho para aprender, agradece. Apaixonado por computadores, ele já reorganizou as contas do supermercado onde trabalha e quer mais. Vai até o fim do curso, então? Até o fim. E depois eu pretendo fazer mestrado para poder dar aula. Legal. Não pode parar? Não, parar nunca. Para que parar? Quem para, morre. Isso aí. Até 2013, os alunos com mais de 50 anos de idade preferiam os cursos presenciais. Hoje, a maior parte escolhe o ensino à distância, que é mais barato, tem cursos mais curtos, mais flexibilidade de horário. Chico e Ana. Muito bacana, é isso, Legal, né, Rodrigo? né? Quem para, morre, né? Tá sempre aprendendo, ter objetivos, ter metas, isso é importante em qualquer idade. Obrigada, viu? Valeu. Para quem está no caminho inverso, pensando em se aposentar, restam só 2 meses para quem quer se aposentar com benefício integral pelas regras atuais. A partir do ano que vem, o brasileiro vai ter que trabalhar, em média, 6 meses a mais para se aposentar. Mas, olha, antes de sair pedindo benefício, tem que calcular bem para não sair perdendo, não é isso, Juliana? É verdade, Ana. E essa regra foi criada em 2015, né? A soma da idade com o tempo de contribuição do trabalhador deve chegar a 85 para mulheres e 95 para homens. Tem que fazer a soma. A partir do ano que vem, a fórmula muda para 86,96. Contagem regressiva. Pelas contas do Josimar, ele já podia estar aposentado. Procurou o INSS em março, mas o pedido de aposentadoria foi negado porque faltavam documentos para comprovar 15 anos de trabalho. Ele correu atrás e diz que conseguiu tudo, inclusive uma segunda via da carteira de trabalho mais antiga, que estava sem algumas páginas. Somando o tempo de contribuição e a idade dele, dá 98 pontos, acima dos 95 exigidos pelo governo para que um homem se aposente sem o fator previdenciário,
que normalmente reduz o valor do benefício. É um direito meu que eu tenho e eu quero receber. Eu não estou pedindo nada para ninguém. Eu estou exigindo uma coisa que eu tenho direito. Essa regra entrou em vigor em julho de 2015 e trouxe uma nova possibilidade de aposentadoria. Para as mulheres é preciso comprovar 30 anos de contribuição e a soma desse número com a idade tem de dar pelo menos 85. Para os homens, são 35 de contribuição, que somados à idade tem de dar 95. Nesse caso, o trabalhador pode se aposentar com o benefício integral. Quem prefere se aposentar apenas pelo tempo de contribuição para mais cedo de trabalhar e, na maioria dos casos, recebe um pouco menos por causa do chamado fator previdenciário. De 2016 para cá, 579 mil preferiram essa regra antiga, mesmo recebendo um pouco menos. Outros 359 mil trabalhadores esperaram um pouco mais e se aposentaram pela nova regra. Os trabalhadores que quiserem se aposentar somando 85 ou 95 pontos terão só mais 2 meses para chegar a essa pontuação. A partir do ano que vem, a soma muda. E aí, quem quiser se aposentar pela mesma regra, sem o fator previdenciário, vai fazer um novo cálculo. As mulheres terão que somar 86 pontos e os homens 96. Essa mudança já estava prevista na lei que criou esse novo tipo de aposentadoria. E a soma, a pontuação, vai continuar subindo até o final de 2026. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, na prática, no ano que vem, o trabalhador vai ter de esperar por mais 6 meses, em média, para se aposentar pela regra. Ele recomenda que as pessoas que estão próximas de parar de trabalhar façam uma pesquisa, uma simulação no próprio site do INSS, para ter uma ideia de quanto tempo falta e decidir qual modelo de aposentadoria é o melhor. É interessante que ele se planeje e opte pela regra 85-95, porque ele vai ganhar um benefício de maior valor. E queira se aposentar pela regra do fator previdenciário, ela vai receber um benefício com uma perda média de 30%. Eu lembro que ainda há um terceiro tipo de aposentadoria por idade. Nesse caso, são 60 anos para mulher, 65 para homem, sendo preciso comprovar pelo menos 15 anos de contribuição. Tudo isso é importante no momento em que os candidatos estão aí apresentando propostas para a reforma da Previdência, né, Ana, Chico? Claro. Obrigado, Juliana. Olha, a atriz Angelina Jolie visitou imigrantes venezuelanos no Peru. Ela está numa viagem de 3 dias pelo país como enviada da Agência da ONU para Refugiados. A atriz americana, quer ver de perto as necessidades dos venezuelanos que estão fugindo da crise econômica em casa. Angelina Jolie visitou a cidade de Tumbes. Quase 500 mil venezuelanos vivem hoje no Peru. E o governo venezuelano criticou essa visita, dizendo que foi usada pela mídia para esconder a caravana que reúne agora milhares de refugiados de outros países em direção aos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta impedir de todas as formas a chegada dessa caravana de imigrantes da América Central. Neste momento, mais de 7 mil pessoas, a maioria hondurenhos, se deslocam pelo sul do México rumo aos Estados Unidos, fugindo da violência, fugindo da pobreza. Sob pressão do governo americano, as autoridades mexicanas estão impondo barreiras burocráticas para impedir que a caravana siga em frente. Mas nada parece deter os imigrantes, que encontram muita solidariedade pelo caminho, inclusive. O presidente americano Donald Trump declarou emergência nacional e anunciou que vai cortar a ajuda financeira para Honduras, Guatemala e El Salvador, que, na visão dele, não fizeram o suficiente para impedir a marcha de imigrantes. Num comício ontem à noite, ele disse que a caravana é um ataque aos Estados Unidos. Vamos falar de futebol aqui, Cris Dias Apostos. Bom dia, Cris. A gente terminou ontem a 30ª rodada do Brasileirão, né? O Palmeiras continuou na liderança. Isso aí. Mas teve uma troca aí no segundo lugar. Tá rolando uma dança das cadeiras aí na vice-liderança, né? O Inter empatou ontem 2-2 com o Santos e perdeu a segunda posição. Vamos ver como é que foi, então. Jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Aí o Edenilson fez um corta-luz e chutou, e o Damião aproveitou o rebote para abrir o placar para o Inter. Aí o Gabriel aproveitou a roubada de bola para empatar. E a gente vai ver no replay, olha que linda a curva que ele botou nessa bola. Bonito demais, 1-1. Aí o Inter voltou a ficar na frente com o Patrick, encheu o pé aí, bonito gol também. E o cruzamento do Vitor Ferraz
Nessa bobeada da zaga aí, nessa confusão, o Santos empatou de novo. A gente vai até soltar um replay aí pra gente tentar entender o que aconteceu. A bola bateu por último no Fabiano, jogador do Inter, né? Portanto, gol contra, mas olha, uma confusão na zaga do Inter. Placar final 2-2, atrapalhada mesmo, impressionante. E olha, quem tá em segundo agora é o Flamengo. Tinha dormido ontem na vice-liderança, mas como o Inter não venceu, o Flamengo confirmou a segunda posição. O Palmeiras aumentou um pouquinho aí a distância, está lá em cima com uma vantagem de 4 pontos para o segundo colocado. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto para trocar o chip, viu? A gente vai parar um pouquinho de falar de Brasileirão, porque hoje tem Libertadores da América, Grêmio e River Plate começam a decisão de quem vai para a final da competição. Tá certo, então Volto até já, Cris. E a seguir, a Justiça Eleitoral pede respeito às instituições numa carta à nação. A indignação contra um plano do governo americano de banir o reconhecimento dos transgêneros. E as novidades para quem busca atendimento psicológico pela internet. A gente fala disso já já. Agora, 8 em ponto, horário de Brasília. A Justiça Eleitoral divulgou uma carta à nação em que pede respeito às instituições. A carta reafirma também que as urnas eletrônicas são seguras. Juliana. Urnas seguras e auditáveis, Chico. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, reuniu os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais para discutir as últimas providências antes das eleições de domingo. A Justiça Eleitoral divulgou uma carta à nação em que reafirma a total integridade e confiabilidade das urnas eletrônicas e declara que a urna eletrônica é totalmente segura, que conta com 8 barreiras físicas e mais de 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques de hackers. Explica que em nenhum momento a urna eletrônica é conectada à internet. Afirma que não existe a possibilidade de a urna eletrônica completar automaticamente o voto do eleitor e que o processo de votação é perfeitamente auditável. Um instrumento tecnológico que já está há mais de 22 anos, né, em atividade, não se tem notícia disso, qualquer tipo de irregularidade, e que este momento propiciou a Justiça Eleitoral demonstrar que ela é confiável. A carta também pede o apoio da sociedade para atuar em defesa do Estado Democrático de Direito, com respeito às instituições, como a Justiça Eleitoral. Outro assunto discutido na reunião foi a questão das mensagens falsas e como combatê-las. E também ontem foi reativado o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições para monitorar crimes eleitorais, a exemplo do que já aconteceu no primeiro turno. Ana Paula e Chico. Ok, obrigada, Juliana. Até já. E ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com firmeza às declarações do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, do PSL. Num vídeo, o deputado diz que se o pai dele, Jair Bolsonaro, ganhasse no primeiro turno e fosse impedido de assumir por um motivo menor, bastariam um soldado e um cabo para fechar o STF. O candidato Jair Bolsonaro pediu desculpas formais ao Poder Judiciário em nome do filho. O vídeo que repercutiu nas redes sociais foi gravado durante uma aula no cursinho do Paraná, antes do primeiro turno das eleições. O deputado Eduardo Bolsonaro respondeu a um questionamento sobre a possibilidade de o STF impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse a presidência da República se ganhasse as eleições no primeiro turno. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva. Impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não. Mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram as declarações do deputado Bolsonaro um ataque à democracia. O ministro Celso de Mello, decano do STF, escreveu ao jornal Folha de São Paulo que a declaração, além de inconsequente e golpista, mostra bem que o tipo irresponsável de parlamentar, cuja atuação no Congresso mantida essa inaceitável visão autoritária,
só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição. Num evento sobre os 30 anos da Constituição em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também criticou as declarações de Eduardo Bolsonaro. É algo inacreditável que no Brasil, século XXI, a Constituição com 30 anos, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. E que confirma uma das frases mais importantes de um dos grandes democratas, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O ministro defendeu que a Procuradoria-Geral da República abra um inquérito para investigar as afirmações. Isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 3º. Incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, divulgou uma nota ao desembarcar no Brasil vindo da Itália nesta segunda-feira. Ele afirmou que o Supremo é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito e que não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo. O país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição e que atacar o poder judiciário é atacar a democracia. O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, disse que planeja medidas judiciais. Eu não sei quais as ações cabíveis. Os advogados estão estudando as ações cabíveis. Mas todas as ações nós vamos impetrar porque é a defesa do Estado democrático de direito, das liberdades individuais. Como é que as pessoas vão se sentir seguras saindo às ruas se ele ameaça a integridade das pessoas que se opõem a ele? No domingo, Eduardo Bolsonaro disse numa rede social que apenas respondeu a uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação sem fundamento da candidatura de Jair Bolsonaro e que, se algo parecido acontecesse, seria fora da normalidade democrática. O deputado disse que citou apenas uma brincadeira que disse ter ouvido na rua e que, se foi infeliz e atingiu alguém, pede desculpa tranquilamente e diz que não era a intenção dele. Ontem à tarde, Jair Bolsonaro se desculpou pelo que o filho disse. Isso ocorreu há 4 meses, eu não tinha conhecimento realmente. Ele disse que respondeu uma pergunta sem pé nem cabeça, até houve a palavra brincadeira no meio daquilo. Conversei com ele, ele reconheceu o seu erro, pediu desculpas. Eu também, em nome dele, peço desculpas ao Poder Judiciário. Não foi a intenção dele atacar quem quer que seja. E eu espero que, como todos nós podemos errar, né, que os nossos irmãos do Poder Judiciário dê por encerrado essa questão, que, afinal de contas, nós precisamos do Poder Judiciário e muito para levarmos avante as boas políticas para recuperar o nosso Brasil. Eu pretendo, uma vez eleito, visitar o chefe dos poderes, né? O Toffoli é um dos primeiros da lista que eu pretendo visitar, para exatamente fazer uma aproximação, porque quem decide o destino do Brasil não é o executivo ou o legislativo, o judiciário também faz parte disso. E todos nós precisamos nos irmanar para exatamente buscarmos solução para esses problemas. Ontem, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, passou o dia em casa, na zona oeste do Rio, sem agenda pública, e falou sobre saneamento básico, dizendo que está preparando um plano de privatizações. Jair Bolsonaro passou a segunda-feira em casa e recebeu visitas de especialistas do setor de energia e líderes de igrejas evangélicas. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, também esteve com o candidato do PSL. À tarde, Bolsonaro se reuniu com representantes de diversos setores da indústria. Eles entregaram um documento pedindo a redução dos impostos e dos juros para o setor produtivo. Para gerar emprego e renda, o Brasil precisa retomar o crescimento econômico, diz o texto.
O investimento de hoje é o crescimento de amanhã. Numa entrevista, o candidato do PSL falou sobre temas como o saneamento básico. Hoje, no Brasil, quase a metade da população não tem acesso ao serviço de tratamento de esgoto. Nós temos quase a totalidade do orçamento comprometido com despesas obrigatórias. Tá? Se houvesse recurso, a gente buscaria atender a todo mundo. Sabemos que por falta disso vem a mortalidade infantil, vem o IDH que vai lá para baixo. Então, o saneamento básico é importantíssimo. O problema são recursos. O que nós pretendemos fazer é o que for possível de recursos da União. Em vez de nós termos programa nesse sentido, é jogar esse recurso para estados e municípios, para eles, via prioridades, ataquem da melhor maneira esses problemas. Bolsonaro também disse que a equipe dele está preparando um plano de privatização, mas não citou quais empresas seriam vendidas. Da nossa parte, nós devemos sim ter um problema de privatização com bastante racionalidade. Não é jogar para cima, quem pegar, pegou. Pode ter certeza que todos os setores da sociedade vão ficar surpresos positivamente com o projeto de privatização que está sendo elaborado pelo nosso economista. Outro assunto foi o comércio exterior. Disse que vai procurar fazer negócios com o mundo todo, evitando qualquer viés ideológico. Todos os países, se for possível, vamos fazer que compre no Brasil, mas que não compre o Brasil. Esse é o problema que nós temos que adequar. Quando se fala, por exemplo, em vender terras agricultáveis para o capital estrangeiro, eu perguntaria, estamos colocando em risco a nossa segurança alimentar? É isso que eu tenho colocado na mesa quando visito aqui o pessoal do agronegócio. Então, nós temos que, sim, buscar parceria com todos os países, mas sem abrir mão da nossa soberania. O candidato do PT, Fernando Haddad, recebeu o apoio de Marina Silva, candidata à presidência pela Rede no primeiro turno. Haddad disse que, se for eleito, vai ampliar o trabalho de reciclagem para acabar com os lixões no país. Fernando Haddad começou o dia visitando uma cooperativa de catadores de papel, onde recebeu o apoio do Movimento Nacional de Catadores. Ele assinou um compromisso com 13 propostas feitas pela categoria, entre elas incentivar as prefeituras a implantarem a coleta seletiva de lixo e cederem espaços públicos para os catadores. O candidato prometeu expandir a reciclagem, com centrais mecanizadas e acabar com os lixões em todo o país. Nem toda cidade está conseguindo cumprir a lei que prevê a instalação de aterros sanitários. Nós somos contra a incineração. Nós entendemos que a economia circular é o caminho para reaproveitamento desse material, sustentável do ponto de vista ecológico. Então nós vamos expandir a experiência de São Paulo, que é tida como uma das mais exitosas do Brasil, para todo o país. Na cooperativa de catadores, Haddad também defendeu a liberdade de expressão, as instituições e a importância da oposição para a democracia. Hoje a gente acorda para esse problema essa semana, né, e bota de lado essa tradição autoritária que o Brasil sempre teve, mas que estava bem comportada até aqui, ou nós vamos correr riscos, inclusive físicos, se nós não alertarmos o país de que oposição, jornalistas, juízes, ministros estão sendo ameaçados antes do pleito terminar. A candidata Marina Silva, da Rede, derrotada no primeiro turno, declarou apoio crítico à candidatura do petista. Nas redes sociais, Haddad disse: "Esse reencontro democrático me enche de orgulho." À noite, Fernando Haddad veio até o Teatro da PUC de São Paulo, onde participou de um ato de apoio à candidatura dele. Aqui, Haddad disse que quer resgatar o sonho de um projeto de país decente que dê oportunidades para todos. O evento teve a participação de políticos, artistas, intelectuais e líderes religiosos. O candidato disse que é preciso organizar o Estado para que as pessoas desenvolvam seus talentos. A gente quer resgatar um sonho, resgatar um projeto de país decente, de um país para todos, de um país que não deixa ninguém para trás, de um país que estende a mão. E a gente viu isso acontecer em todos os programas sociais que foram lançados do começo do século para cá. Haddad terminou a segunda-feira participando do programa Roda Viva da TV Cultura. E você vai ver daqui a pouco os protestos contra um plano do governo americano para deixar de reconhecer transgêneros. E as novas regras para o atendimento psicológico. Vai ficar mais fácil fazer terapia pela internet. A gente fala disso já já. 8h17 agora, horário de Brasília.
Estamos de volta. Começa a valer agora em novembro, mês que vem, uma nova regulamentação para quem prefere fazer terapia pela internet. É uma mudança que vai ajudar no atendimento de pacientes, por exemplo, que moram em lugares com pouca oferta de psicólogos ou até quem está fora do Brasil. Rodrigo está aqui de volta para explicar um pouco melhor como é que isso funciona, né, Rodrigo? Grandes cidades também, né, Ana? Porque perderia aí muito tempo no trânsito para chegar até o consultório. A repórter Elaine Baixa explica para a gente todas essas mudanças. Uma sessão de terapia feita pela internet. Olá, Ivan, tudo bem? Passou bem a semana? Me conta como estão as coisas. Há 3 meses, isso era novidade para Marisa, que é psicóloga. Ela se cadastrou em uma empresa que conecta pacientes a profissionais da área. Agora, da casa dela, consegue atender pessoas em todo canto do país. Olha, a semana foi boa. Trabalhei bastante, assim. Primeira paciente é do interior da Bahia. Depois disso veio Belo Horizonte, eu tenho do Rio de Janeiro, tenho do Rio Grande do Sul, tenho uma paciente na Colômbia, Florianópolis e São Paulo, vários. Apesar de ser São Paulo, a mobilidade, a flexibilidade de horário, isso tem sido um diferencial para os pacientes escolherem o atendimento online. Tatiana é a presidente da empresa em que Marisa e outros 1.500 psicólogos estão cadastrados. O paciente consegue, pela internet, ver o perfil do profissional que quer contratar, o valor da consulta e até um vídeo de apresentação feito pelo psicólogo. A procura de serviços da companhia, aberta há 3 anos, tem crescido 35% ao mês. Hoje, os atendimentos online já representam 80% dos nossos atendimentos. Brasileiros que moram em outros países e procuram a plataforma para conseguir um atendimento na língua materna. É muito difícil, às vezes, quando você está, por exemplo, num país como o Japão, como a Alemanha, que nem sequer o inglês é a língua principal, você conseguir expressar seus sentimentos, as suas emoções. A Natália se mudou este ano para Denver, nos Estados Unidos. Mesmo falando inglês fluentemente, ela preferiu fazer terapia com uma psicóloga brasileira que atende no Rio de Janeiro, a quase 9.500 quilômetros de distância. Eu preferi procurar em português e procurar online justamente para poder ter esse contato direto com a minha língua, com a minha cultura, com alguém que vai entender o que é vir do Brasil, entendeu? Nascer no Brasil. As orientações online são permitidas pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2012, mas até agora tinham restrições. A partir de 14 de novembro, entra em vigor uma nova regulamentação para o atendimento virtual que deve aumentar a oferta desse tipo de serviço. Hoje, por exemplo, as sessões são limitadas a no máximo 20 por paciente. Em novembro, não haverá mais essa limitação, o que deve facilitar a continuidade do tratamento. O psicólogo não precisa mais fazer parte de um site cadastrado para fazer o atendimento online e poderá escolher que tipo de tecnologia vai usar, desde que garanta o sigilo das informações. Para poder dar consultas online, o profissional vai ter que fazer um cadastro específico no Conselho Federal de Psicologia. Para esta pesquisadora, que há 20 anos estuda a interação entre psicologia e tecnologia, o cadastro vai ser um caminho seguro para saber se o profissional contratado é realmente um psicólogo de formação. São pacientes que normalmente estão acostumados a ficar à vontade nesse tipo de ambiente e, na outra ponta, você precisa ter psicólogos que preparados, né, e nesse caso treinados, para estarem observando coisas diferentes do que eles estariam observando num contato face a face. Até porque a ida a um consultório nem sempre significou um 100% de garantia com o profissional sendo tratado. É claro que aí online, a gente tendo as regras respeitadas, isso daí acaba facilitando demais. É o mundo se encontrando na internet, Ana e Chico. Ok. Obrigado, Rodrigo. O vazamento de um plano do governo americano de banir o reconhecimento dos transgêneros está provocando protesto nos Estados Unidos. Manifestantes foram para frente da Casa Branca gritar: "Nós não seremos apagados". A indignação dos grupos de direitos LGBTQ e de ativistas dos direitos humanos é por causa de um plano do governo Trump revelado por uma reportagem do New York Times. O jornal afirma que teve acesso a um memorando interno do Departamento de Saúde, falando sobre o plano para estabelecer uma nova definição de gênero,
com uma condição determinada unicamente pela biologia de uma pessoa ao nascer e que não poderia ser mudada. O rascunho ainda diria que o gênero deve ser determinado numa base biológica que seja clara, fundamentada na ciência, objetiva e administrável. O documento a que o New York Times teve acesso também diz que qualquer disputa sobre o sexo de alguém deveria ser esclarecida usando testes de DNA. A política contida no memorando seria o esforço mais significativo para tentar reverter o reconhecimento da identidade de gênero promovido durante o governo Obama. A administração Trump já tentou impedir que pessoas transgêneros servissem nas Forças Armadas e contestou legalmente os direitos dos transgêneros incorporados no sistema de saúde criado no governo Obama. Basicamente, a nova política apagaria o reconhecimento federal de aproximadamente 0,7% da população, 1.400.000 americanos que se identificam como transgêneros. Questionado sobre o memorando, o Departamento de Saúde disse que não comentaria supostos documentos vazados, mas Trump não negou. Respondendo a uma pergunta, ele disse: "Tem um monte de coisas diferentes acontecendo com respeito a transexuais agora, você sabe disso também quanto eu, e estaremos olhando para isso com muita seriedade." Reunidos em Washington, os ativistas criticaram o plano. "Estamos juntos aqui, unidos, para enviar uma mensagem. Não importa o quanto a Casa Branca tente se livrar de nós, nós não seremos apagados." E convocaram as pessoas a mostrar posicionamento nas eleições legislativas de 6 de novembro. Não vamos recuar, não podemos recuar. O medo e a ignorância realmente não têm lugar na determinação da política nacional. E estamos comprometidos em nos unir a toda a comunidade para ter certeza de que essa iniciativa nunca verá a luz do dia. Vamos para o intervalo? A seguir, o presidente da Turquia diz que o assassinato de um jornalista dentro do consulado saudita foi premeditado. E cuidado, pesquisadores descobrem que os humanos também estão engolindo plástico e sem querer, hein? Agora 8h27, hora de Brasil. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, acaba de falar sobre o sumiço do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul. Ele disse que Khashoggi foi assassinado de forma premeditada. Cecília Malan, em Londres, fala conosco porque esse pronunciamento era aguardado e com muita expectativa, né, Cecília? Bom dia. Sim, Chico, bom dia. Erdogan revelou mais detalhes dessa investigação, mas não soube responder onde está o corpo de Jamal Khashoggi. Não há mais dúvida de que ele foi assassinado. O presidente turco disse que o jornalista foi morto de forma selvagem no dia 2 de outubro dentro do consulado saudita e revelou que uma equipe do Serviço Secreto Saudita desembarcou em Istambul um dia antes. Erdogan afirmou ainda que as 18 pessoas detidas até agora devem ser julgadas pela justiça turca e que não vai aceitar a versão do regime saudita de que os agentes agiram sem uma ordem de superiores. O discurso de Erdogan coincidiu com a abertura da Conferência de Investimentos na Arábia Saudita, que começa esvaziada com um boicote de 40 convidados. Ministros de governos europeus e empresários recusaram um convite em protesto contra o assassinato do jornalista. Pesquisadores de 7 países fizeram uma descoberta alarmante. Eles comprovaram pela primeira vez que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico na comida. O estudo encontrou 9 tipos diferentes de plástico em todas as amostras analisadas. Grandes concentrações de plástico são encontradas em frutos do mar e peixes, sobretudo atum, lagosta e camarão. Especialistas calculam que 5% de todo o plástico produzido no mundo acaba nos oceanos. O pesquisador-chefe da Universidade de Medicina de Viena alerta que, em seres humanos, essas micropartículas podem afetar o sistema imunológico, transmitir toxinas e bactérias e até entrar na corrente sanguínea. Aqui no Reino Unido, o governo quer banir até o fim do ano hastes flexíveis de algodão, canudos e aqueles agitadores de bebida. Chico, Ana. Dá para diminuir muito o nosso consumo de plástico, né? A verdade está ficando plastificado por dentro. Ainda bem que está alterando a mente das pessoas também. Até já, Cecília.
Nos Estados Unidos, a terça-feira pode ser histórica. A loteria americana vai sortear o maior prêmio já oferecido até hoje, 1 bilhão e 600 milhões de dólares, o equivalente a quase 6 bilhões de reais. Já pensou? O sorteio vai ser hoje à noite. Os organizadores calculam que o ganhador poderia fazer uma pilha de notas de 100 dólares mais alta do que o World Trade Center, que é o maior prédio de Nova York. Eles esperam vender 75% das combinações, por isso a chance de sair um ganhador é grande. Mesmo assim, ainda é mais fácil morrer atacado por um tubarão do que ganhar esse prêmio. Eu prefiro ganhar o prêmio. Morrer atacado por um tubarão no meio de uma cidade, numa avenida movimentada, por exemplo. É difícil. Olha aqui. Daqui a pouco, você já está sentindo o cheiro de Natal por aí? Fabricantes apostam na alta da venda de panetones este ano. E o desafio do Grêmio na Libertadores. Intervalo rapidinho. Agora 8h34, horário de Brasília. O Natal já se aproxima e a expectativa dos fabricantes de panetones é de um aumento de 7% nas vendas esse ano. E olha que no ano passado as vendas de panetones já movimentaram 600 milhões de reais. E já tem panetone aí pela prateleira, hein, Rodrigo? Bom demais, já comecei até a comer. Aliás, liga o cheiro da TV. Liga o cheiro da TV, tem empresa que já decidiu que não vai aumentar o preço do panetone. Isso é bom para manter aí as vendas em alta este ano, mesmo com o dólar alto, que acaba impactando, né, na farinha usada para fabricar o panetone. Vamos ver na reportagem da Ana Paula Campos. É um alimento com muito afeto envolvido. Essas frutas dão cheirinho de Natal, né? Então já começa antes. É gostoso, tá todo mundo junto, assim. E até uma certa dose de apego. Eu tinha um freezer só para congelar panetone, tanto que eu amo panetone. Na época que o panetone só aparecia em dezembro, né? E o apetite dos brasileiros pela massa perfumada e macia só cresce. No ano passado, as vendas de panetones movimentaram 600 milhões de reais. Foram 39 mil toneladas, 22% desse total só na Grande São Paulo. Mesmo com a crise econômica e a alta do dólar, a expectativa da indústria é de um aumento de 7% no faturamento e nas vendas de panetones esse ano. Para atingir essa meta, a estratégia aqui nessa fábrica foi manter os preços do Natal passado. A ideia é não aumentar o preço para não ter um impacto negativo no mercado. Essa é a realidade. Se você tivesse que realmente aumentar aquilo que você precisa, aí a coisa poderia não ser muito boa. E a previsão aqui é produzir 10% mais que no ano passado. Até dezembro devem ser 18 milhões de panetones, num ritmo de 160 mil por dia. A batedeira mistura de uma vez a massa de 600 panetones. O forno assa 2.000 unidades a cada 42 minutos. Para dar conta de todo esse volume, os 200 funcionários fixos ganharam um reforço de 350 temporários. O Remy está trabalhando aqui há 3 meses, depois de encarar 2 anos sem emprego em Alagoas. É o dinheirinho certo, né? Ajuda a trazer o alimento para dentro de casa, né? Ajuda a se manter. E como a realidade do Remy é a de muitos brasileiros, mais do que nunca a indústria espera que o panetone saia da lista de compras de supermercado e entre na de lembrancinha de Natal. Para as professoras das minhas filhas, geralmente todo ano a gente manda panetone. É mais em conta e é uma lembrança, não deixa passar em branco, então eu acho interessante. E elas gostam bastante. É um bom presente? Eu acho que sim, eu acho que eles gostam. Eu acho que gostam bastante. Eu, pelo menos, gosto bastante de ganhar. 2. Segundo o setor, a Grande São Paulo é a região que mais consome panetones no Brasil, viu, Chico e Ana? Pois é, essa aqui também gosta. Também 3, adoro. 4. Chocotone mais ainda. Eu gosto mais do outro. Fica com chocotone e manda outro pra mim. Tá ótimo, então tá feito o negócio. Tá bom, daqui a pouco a gente vai saber se a Cris Dias também gosta de panetone. Daqui a pouco ela volta para falar de Libertadores. Hoje tem jogaço do Grêmio. Agora são 8h40, hora de Brasília. A gente volta já. Nós estamos de volta com a notícia muito triste que chegou agora do Maranhão, que serve para a gente refletir sobre a que ponto chegamos na violência no país. 2 crianças morreram, elas brincavam numa praça do município de Santa Inês, que fica a 250 quilômetros de São Luís. Isso foi ontem à noite. A polícia diz que homens chegaram em 2 veículos e atiraram em direção à praça.
O alvo seria um homem que mora perto do local e que já tem passagem pela polícia. Essas crianças, uma com 5 e outra com 7 anos de idade, foram baleadas e morreram. Um adolescente de 17 anos acabou ferido. Os suspeitos ainda não foram encontrados. Tristeza, 5 e 7 anos de idade, né? Bom, Cris, diz aqui pra gente falar um pouquinho de Libertadores, né, Cris? Antes de Libertadores, daquela qual a pergunta amenizada. pendente? Se eu gosto do panetone, só chocotone, gente. Pode mandar pra mim o chocotone. O outro vai sobrar mais pra mim, É bom que a gente não briga aqui com os panetones, né? Pois é, hoje é dia de Libertadores, o Grêmio entra em campo para enfrentar o River Plate na Argentina, um duelo de gigantes do futebol sul-americano. Renato Portaluppi é mais que um ídolo gremista. Marcelo Galhardo também. Está ganhando um lugar importante. Nos colocou em primeiro lugar em Copas Internacionais, falou esse outro. Los cruces, creo que nadie quiere cruzarse con River. ¿Qué podemos decir? Ganó todo, pouco tempo. Ganhou tudo em pouco tempo. Tem problema, ele resolve. Quero ele no River e não na seleção. Concluiu esse torcedor. Só quero no River, não quero na seleção. Renato e Galhardo conquistaram a Libertadores como jogador e treinador. Acho que é exame muito minucioso que tem que fazer para ver as diferenças que tem os dois treinadores, mas eu sei que River é um grande time, Galhardo grande treinador, ao igual que Grêmio e Renato. O Grêmio é tricampeão da Libertadores. O River Plate também. Essas coincidências mostram a força dos dois times. Mas elas param por aí. Para esse duelo, River Plate e Grêmio chegam diferentes. O River terá time completo. O Grêmio sofre com dúvidas e desfalques. Everton não viajou. Luan surpreendeu a todos e integrou a delegação. Mas saiu mais cedo do treino de ontem por causa de uma lesão na sola do pé direito. 2 grandes clubes, 2 grandes torcidas, qualquer um pode passar. A gente respeita o River, mas pode ter certeza que esse respeito também é o Grêmio. 2 grandes times, 2 grandes treinadores. Mas com a bola no pé, Renato continua dando showzinho. Pois é, e por falar em Renato e showzinho, né? Renato Portaluppi, jogador do Grêmio, que foi campeão mundial com o clube, atual técnico do time, né? Fica tirando onda com os jogadores no treino, olha só. Pode soltar o som, pode soltar o telão aí, fica fazendo embaixadinhas, olha a categoria, né? Ainda tem aquele lance de jogador de futebol, né? E também ele entra numa de treinar os goleiros do Grêmio. Uma maravilha. Matando a saudade e, ó, no ali, rachão, né? Ajuda no ataque. Olha ali que maravilha. Participou da jogada do gol e olha a marra do seu Renato Portaluppi. Muito maravilhoso ele, né? Só para lembrar, então, boa sorte aí pro Grêmio hoje à noite. Amanhã a gente conta como foi esse jogo. Vamos o Renato ver. Fique feliz. Vamos acompanhando, né? Rodrigo Qualquer coisa ele entra em campo já, Qualquer né? coisa ele ajuda o time, isso aí. Olha, teve um capotamento agora de manhã na rodovia Castelo Branco, liga a capital aqui ao interior de São Paulo, foi em Araçariguama, no interior. 4 homens estavam dentro do carro, são suspeitos de participar de um assalto a um condomínio. 2 se feriram no acidente e foram detidos pela polícia, os 4 detidos pela polícia. Uma boa terça-feira para todos e até amanhã. Ó, podemos antecipar aí a conversa e falar de panetone novamente? Que eu tô doida para que chegue o Natal. Também, bom demais. Por falar aí em antecipação, mais uma confusão provocada pela mudança antecipada no horário de verão. As portas de uma agência bancária do Distrito Federal foram fechadas automaticamente com a mudança do horário. Teve aquela confusão de mudança antecipada. Isso foi ontem à noite, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A porta se fechou com o novo horário e aí o sistema de segurança do prédio foi acionado, lançando essa fumaça toda que a gente vê aí. O alarme disparou depois que as portas da agência travaram antes da hora, por causa da mudança automática do que seria o horário de verão. Os bombeiros, então, fizeram uma ventilação no local, ninguém se machucou. Um bom dia a todos. Pois é. Cecília, vai comer panetone aí? Eu já falei aqui. Claro, todo mundo aqui adora no escritório. Tem até alguém que distribui todo ano pra gente, tipo um Papai Beleza. Noel antes da hora. Olha só, eu já falei aqui dos efeitos negativos do Brexit em setores como serviços, indústrias criativas e até o sistema público de saúde. Agora, 29 vencedores do Prêmio Nobel alertaram que a saída da União Europeia vai prejudicar também a colaboração científica entre pesquisadores britânicos e europeus. A ciência precisa de pessoas talentosas e ideias, não de barreiras, eles escreveram numa carta para a primeira-ministra. É isso. Até amanhã, gente.
Para você e ótimo dia. Outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. E amanhã tem mais Bom Dia Brasil. Bom dia para você. E obrigado pela sua audiência em Nova Viçosa, na Bahia. 298 anos, hein? Salve a Bahia. Até amanhã.